Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos, estamos ao vivo para mais um dia de crescimento, nosso 36º dia de fé e milagre. Bora lá, vamos chegando. Para você que está aqui no Instagram, curte, comenta, compartilha. Para você que está aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos chamar aí mais algumas pessoas para estarem aqui conosco. Deixa eu mandar aqui. Avisar que já estamos ao vivo. Bora. Bora lá. Gente, primeiramente, um ótimo início de semana para todos vocês. Uma segunda-feira incrível, extraordinária, produtiva, abençoada. Que essa semana aí vocês consigam colocar em prática todos os seus projetos, todos os seus objetivos, que vocês alcancem o que vocês estão buscando, que vocês literalmente tenham resultados incríveis nessa semana que se inicia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quem é você. Olha só que interessante, né? Que forte essa frase. Quem é você? O que você pensa? O que literalmente compõe a sua pessoa? Os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções? Quem tem sido você? E aqui começa com a seguinte frase: não fale sobre os problemas, mas sobre as possibilidades. Esses dias atrás, eu tava conversando com uma pessoa muito próxima a mim, muito querida, muito amada. E eu fiz a seguinte pergunta, né? Quem é você? E essa pessoa tinha, sim, algumas coisas para falar sobre si. Porém, tudo que ela falava era baseado no que ela fazia, era baseado no que ela tinha e nunca na sua essência. Ela tinha muita dificuldade em falar sobre a sua essência. E aí eu falei pra ela, né? Falei assim, olha, me fala quem é você. Não precisa ser muitas palavras, não precisa, né, buscar muitas explicações, porque eu sei que acaba te confundindo. Mas me fala quem é você, sem falar o que você faz. E ela travou. Ela bugou. Como assim, sem falar o que eu faço? Eu falei, sim, eu quero saber quem é você, sem você me falar necessariamente o que você faz. Me fala só sobre quem é você, sobre a sua essência. E ela soltou a seguinte frase: mas eu sou o que eu faço. Se eu não... Eu falei pra ela, mas e se tirarem de você o que você faz hoje, né? Se você não fizer mais o que você faz hoje, quem é você? E ela soltou, eu não sou nada. Acabou eu. Eu sou simplesmente o que eu faço. E olha só que triste. As pessoas, elas não entendem quem elas são, não entendem a sua identidade, não entendem a sua essência, e elas ficam se apegando ao que elas fazem, né? A ações que elas têm, a profissões que elas exercem. E se aquilo for tirado delas, elas se perdem no meio do percurso. Elas já não sabem mais quem são, elas já não sabem mais para onde vão e o que vão fazer. E assim como essa moça, ela, né, que a hora que ela me falou foi muito forte. Se me tirarem o que eu faço, eu não sou nada. Não sobra nada. Eu não sei quem sou eu. E aí eu digo pra vocês, quais são, né, as possibilidades que existem na sua vida muitas vezes de você crescer, de você se desenvolver, de você evoluir, se você não souber quem você é? Se você não souber quem você é, se você acreditar que você só... a melhor parte sua é apenas o que você faz, como você vai acreditar que existe algo melhor para você, existem novas possibilidades, existe uma vida cada vez mais próspera, existe uma vida cada vez mais abundante, se você está preso ao que você faz, se você está preso ao que você tem e você não sabe quem você é? Quais são as possibilidades possíveis na vida de uma pessoa que não sabe quem é? Que acredita que é apenas o que faz, que acredita que é apenas o que tem. Quais são as possibilidades possíveis para essa pessoa? Se essa pessoa chega a perder um cargo, se essa pessoa chega a perder alguma coisa, né, que conquistou na sua vida, quer dizer que ali acaba a vida dela? Quer dizer que ali se termina todos os sonhos, terminam todos os projetos? Porque ela não sabe quem é? Porque ela acredita ser aquilo que ela tem ou aquilo que ela faz? Olha, gente, que ponto de reflexão. Quem é você? Quem você tem sido? Se for para você falar quem é você,
sem dizer o que você faz ou sem dizer o que você tem, o que você consegue extrair daí de dentro? O que você consegue externalizar sobre a sua essência, sobre a sua identidade, sem falar do que você faz e sem falar do que você tem? Em Números 13:27 está escrito o seguinte versículo: E contaram-lhe e disseram-lhe: Fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. Aqui é uma passagem onde conta quando Josué e mais alguns homens subiram, né, eu acho que era uma montanha, alguma coisa assim, para ir lá e dar uma olhada sobre, dar uma visualizada na Terra Prometida, né? São pessoas que saíram do Egito, que foram ali direcionadas através de Moisés, saíram do Egito e estavam indo de encontro com a Terra Prometida. E é daí ali, no meio do deserto, né, quase lá no final, Moisés dá ordem para esses rapazes subirem um morro, né, e darem uma olhada no que eles iriam visualizar nessa Terra Prometida, porque nessa Terra Prometida Deus literalmente prometia que manaria leite e mel. E eles voltaram dizendo que sim, manava leite e mel. Então, eles teriam, né, acesso a algo que era muito bom, que Deus havia prometido. Porém, eu não sei se vai falar tudo aqui, né, mas eu vou falando aqui com vocês. Vamos lá, vou continuar aqui. Alguns homens, aos quais Moisés tinha plena confiança, foram mandados para um determinado lugar para conhecer e revelar como eram aquelas terras. As terras que Deus havia prometido para essas pessoas que saíram do Egito, que eram escravas, e ele tinha trazido essas pessoas justamente para a liberdade. Chegando lá, eles encontraram muita prosperidade. Mas, em algum momento, mudaram o discurso e começaram a revelar os problemas que enfrentariam quando entrassem para tomar posse. Caleb estava junto nessa empreitada e, ouvindo a murmuração dos outros, disse: Certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. No entanto, aqueles homens se recusavam a continuar, porque os problemas eram maiores que a visão que possuíam. Porém, os homens que com eles subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E aí eu digo para vocês, aqui, né, nessa passagem, Josué, Caleb e mais alguns homens subiram até o monte ali, né, para eles poderem visualizar a Terra Prometida. E nessa Terra Prometida existiam sim muitos benefícios, né? Existiam sim muita prosperidade, muita abundância, conforme Deus havia prometido. Mas ali, porém, haviam alguns gigantes, que muitas vezes é a dificuldade, né, das nossas vidas. As nossas dificuldades, em certos momentos, elas se manifestam como gigantes nas nossas vidas, que são situações desafiadoras, muito desafiadoras, mas que de alguma forma nos fazem crescer, nos fazem romper algumas crenças, algumas limitações que moram aqui dentro dessa cachola aqui, e nos fazem alcançar a vida que tanto sonhamos, a vida que tanto esperamos. E ali, qual é a importância, gente, de vocês saberem quem vocês são? Nessa situação, até aqui, Deus já tinha aberto o Mar Vermelho, Deus já tinha feito chover codorna dos céus, Deus já tinha feito sair água da rocha através do cajado ali de Moisés. Deus já havia feito imensas maravilhas na vida de todos eles, na vida de todas essas pessoas que saíram ali da escravidão do Egito e estavam indo para a Terra Prometida, onde Deus tinha prometido. Então, se Deus, ele foi capaz de abrir o Mar Vermelho, ele foi capaz de fazer chover codorna do céu para que essas pessoas tivessem carne para comer, se ele foi capaz de fazer verter água da rocha, o que seria uns gigantezinhos para Deus, sabendo, né, tendo
tendo a ciência que você é o povo escolhido de Deus, que Deus já se mostrou presente na sua vida, que Deus já fez tantas maravilhas até aqui por você, por que é que na frente de um gigante você vai estremecer? Você vai, começar a murmurar. Porque literalmente essas pessoas não sabiam quem eram. Não sabiam a grandiosidade que havia nesse povo escolhido por Deus. Esse foi o povo escolhido por Deus. Quer dizer que porque você vai ser escolhido por Deus, você não vai ter dificuldades na sua vida? É óbvio que não quer dizer isso. Deus, o próprio Jesus, teve dificuldades sendo um Deus aqui na Terra. Sendo o Filho de Deus, sendo um Deus, tendo todo um poder, tendo toda uma autoridade sobre todos nós, ele também passou por dificuldades e aflições aqui na Terra. Então Deus nunca prometeu para nós uma vida tranquilinha, aguinha parada, que não vai acontecer nada. Não, nós teremos aflições, nós teremos vários problemas, porque nós estamos numa condição humana. Só que o maior problema de todos que pode existir em você e com você é você não saber quem é. É você ter promessas muito grandiosas na sua vida, é você ter desafios para enfrentar, para que você acesse um próximo nível, para que você acesse a promessa da sua vida e você paralisar, porque você não sabe quem é. E em meio a uma visão muito grandiosa, eles viram a Terra Prometida. A Terra Prometida, literalmente, era tão magnífica como Deus havia descrevido para eles, que eles iriam acessar um lugar de muita prosperidade, de muita abundância. Só que como essas pessoas não sabiam quem eram, não tinham clareza da sua identidade, não tinham clareza, do Deus poderoso que cuidava delas, que até ali veio conduzindo elas no meio do deserto. Elas não tinham clareza de nada disso, que são as partes principais e primordiais da nossa vida. O que acontece? Em meio aos gigantes, vendo ali, a proporção daqueles gigantes, porque pensa, você lidar com um gigante, gente, o gigante era gigante, Então, quando visualizaram os gigantes no meio da Terra Prometida, aqui diz, éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Então, quando você se olha pequeno, quando você se enxerga medíocre, quando você se enxerga, sabe, aquela pessoa assim, vou dar um nome que pode ser que seja forte, mas é isso aí mesmo, insignificante. Quando você se enxerga como uma pessoa insignificante, na sua visão de mundo, na sua mentalidade, você acredita que todo mundo à sua volta está te enxergando dessa forma. Muitas vezes as pessoas não têm essa mesma visão distorcida que você. Sabe aquelas vezes que as pessoas olham pra você e elas falam coisas que às vezes você fica pensando, cara, você tá falando de mim mesmo? Você tem certeza que você tá falando de mim? O que você tá vendo em mim que eu não tô vendo ainda? Por quê? Fora está sendo muito mais fácil as pessoas enxergarem a sua grandiosidade, enxergarem a sua identidade, enxergarem a sua essência do que você. Muitas pessoas te enxergam e você não se enxerga. Por quê? Porque aos seus olhos você ainda é como um gafanhoto. Você dá uma proporção tão imensa para os seus problemas, tão gigante para os seus problemas, e você se coloca na condição de gafanhoto. Você não sabe quem você é. E aí você está de frente para a possibilidade mais incrível da sua vida, para a oportunidade mais sensacional que poderia aparecer nos últimos anos para você. Mas como você se enxerga desse tamanico, você se vê pequeno, você se vê insignificante, você se vê medíocre, você não consegue romper, você não consegue ir, você não consegue acessar, tocar a sua promessa. Por quê? A sua visão sobre si mesma ainda está pequena, está desse tamanico, e você não consegue avançar. A Terra Prometida está ali, o que Deus, falou para você que ia fazer está na sua frente, mas aí você começa a dar muito mais ênfase para os problemas, a dar muito mais ênfase para os gigantes e esquecer o Deus que te conduziu até aqui. Quantas promessas, gente, vocês já receberam? Gente, gente, é ótimo. Quantas promessas, gente, vocês já receberam na vida de vocês? Vocês já tiveram contato até aqui? Vocês sabem, vocês têm provas reais de que Deus existe, de que Deus é com vocês. Mas enquanto você não souber quem você é, enquanto a sua identidade estiver pequena, medíocre, mediana, enquanto você se enxergar de forma insignificante,
acreditando que você é apenas o que você tem ou o que você faz, você não vai conseguir acessar a terra prometida que Deus tem para você. Você não vai conseguir acessar a vida que Deus prometeu para você, porque a sua visão é muito pequena sobre si mesmo. E quando aparece alguma dificuldade, quando aparece algum desafio grande na sua frente, qual é a tendência? É você regredir? É você murmurar? É você focar apenas no problema e esquecer quem é você? Esquecer quem é o seu Deus? Esquecer quem é que veio te conduzindo até aqui? Esquecer quem é que realmente te entrega as promessas? Te entrega as possibilidades? Quem é que te ajudou a passar por vários mares vermelhos durante toda a jornada da sua vida? Quantos problemas vocês já enfrentaram, gente? Quantos desafios vocês já enfrentaram no dia a dia? E cresceram, venceram. Nós crescemos nas dificuldades. Nós não crescemos nas facilidades. É nas dificuldades que nós rompemos a maior parte do sucesso que nós vivemos hoje ou que nós ainda viveremos. Então, se você é aquela pessoa que quando chega em frente a um problema, trava, paralisa, tem medo, sofre, regride, se esconde, é porque você ainda não sabe quem você é. Você ainda não sabe o seu valor. Você ainda não sabe a sua essência. Você não sabe o Deus que te guia. Você não sabe o Deus que te conduz, que abre os seus caminhos. Porque você ainda está focado, literalmente, no que você faz ou no que você tem. Os escravos, né, que eram esse povo aqui que Deus tirou lá do Egito, que eles eram escravos no Egito, eles estavam tão acostumados a serem escravos, a pensarem como escravos, a se alimentarem como escravos, que na jornada ali do deserto, durante várias vezes, né, vários pontos ali do percurso, eles reclamavam sobre a dificuldade que eles estavam passando. Poxa, eles estavam caminhando para a Terra Prometida. Eles estavam caminhando para o lugar de abundância que manava leite e mel. Leite e mel, pensa só. Com Deus que fez chover codornas dos céus para que essas pessoas matassem a vontade de comer carne. Mas elas murmuravam, elas reclamavam. Ai, mas por que tirou a gente de lá? Ai, mas pelo menos, ó, esse horário a gente tinha comida. Ai, mas nesse horário a gente poderia pelo menos estar descansando. Ai, mas isso, mas aquilo. As pessoas ainda tinham mentalidades pequenas, medíocres e escravizadas. E aí eu te pergunto, em qual área da sua vida, em qual ponto da sua vida, a sua mente está com um pensamento pequeno, medíocre e escravizado? Não entendendo que Deus te tira muitas vezes do lugar de conforto, mas que você é escravo, que você vive como escravo, para que você possa ir para um outro lugar, ir para uma nova terra, acessar uma nova vida e ter novas possibilidades. Conhecer, literalmente, a vida que Deus prometeu o acesso para você. Ir lá e tocar nela. Mas se você for tentar tocar nessa vida, baseado no que você tem, no que você faz, você não vai conseguir. Porque Deus, ele não te chama pela sua capacidade, ele não te chama pela sua escolaridade, ele não te chama pelo seu poder aquisitivo. Ele te chama pela sua essência. Ele te chama por quem você é. Por quem você é. É por aí que Deus te chama. É a sua essência que Deus quer. Ele não quer o seu currículo. Ele não quer a sua profissão. Ele não quer a sua capacidade cognitiva. Ele quer, literalmente, quem você é. E aqui continua. Moisés mandou 12 homens averiguar o que realmente existia naquele lugar. Eles deveriam passar 40 dias somente caminhando e observando. Somente caminhando e observando. Do vale chamado Escol, trouxeram um cacho de uva que precisava ser carregado por 2 homens. Pegaram também romãs e figos e voltaram para junto de Moisés, para contar a abundância que existia naquele lugar. Mas também 10 daqueles homens começaram a relatar todas as dificuldades que teriam se tentassem tomar posse daquelas terras. Apenas Josué e Caleb estavam motivados
com as novidades. Pensa, gente, de 12 homens, 10 voltaram reclamando. 10 voltaram olhando apenas as dificuldades, apenas os problemas. Só 2 estavam literalmente engajados e motivados, tendo em mente tudo que Deus já havia feito até ali. Tendo em mente o processo, né, que precisa ser vivido, que precisa ser superado, para que alcancem, literalmente, a vida prometida por Deus. Deus prometeu vida boa para mim e para você. Deus prometeu vida boa. Deus prometeu prosperidade. Deus prometeu abundância para mim e para você. Só que o que diferencia uns dos outros? A visão que as pessoas têm. A visão sobre a terra prometida. Bom dia! A visão sobre a terra prometida. Muitas pessoas visualizam apenas os problemas, os gigantes, os desafios. É isso que as pessoas querem visualizar. Os problemas, porque elas não sabem quem elas são. Então, se você não sabe quem é, você não sabe o que você consegue alcançar. Você não sabe qual é o seu potencial, a sua capacidade, o Deus que cuida de você, o Deus que habita dentro de você. Então, de 12, 10 voltaram reclamando. Olha só, eles eram 2% de toda aquela galera ali. 20% de toda aquela galera ali. A maior parte das pessoas que estão à minha volta, à sua volta, elas não enxergam as possibilidades. Elas enxergam apenas os problemas. Elas enxergam apenas as dificuldades, porque elas ainda acreditam ser o que elas fazem ou o que elas têm. Elas não sabem quem são. Elas têm uma visão extremamente medíocre. Elas se veem como gafanhotos. E elas não sabem quem são. Quer dizer que porque Deus prometeu uma terra, essas pessoas iam chegar lá e ia estar tudo enfeitado com uma placa, sejam bem-vindos, cheio de flores no meio do percurso, passem por aqui? Lógico que não. Na condição humana que nós vivemos, até para que nós possamos acessar algo que Deus nos prometeu, vão existir desafios. Sabe aquele desafio final que parece que é o desafio mais desafiador? Vão existir desafios, porque você precisa estar apto para alcançar aquele novo platô, né? Aquele novo nível. Você precisa estar apto. E quem é que cresce sendo tratado, né? Os dodóis da mamãe. Ou, ai meu Deus, eu preciso ser tratado na papinha. Como é que você cresce? Quando você é criança, você pensa como criança, você age como criança, você se alimenta como criança. Papinha, leitinho e tal. Quando você é adulto, é outro tipo de comportamento, é outro tipo de vida, é outro tipo de pensamento, é outro tipo de alimentação. Quem aqui é adulto e vive por papinha? Ninguém vive. Aqui nós já temos alimentos sólidos. Nós precisamos, né, produzir o nosso alimento, cozinhar o nosso alimento, nos alimentarmos. Nós temos dentes, nós mastigamos. Então, para cada nível da sua vida, é um nível de dificuldade, é um nível de desafio, é um nível de tratamento, é um nível de alimentação, é um nível de conhecimento. Para todos os níveis da nossa vida, existem em todas as áreas níveis que nós vamos rompendo para que nós possamos crescer, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus nos prometeu. Então, se você acha que você teve uma visão, ai meu Deus, porque eu senti Deus falando comigo que eu tenho que fazer tal coisa, que eu tenho que mirar em tal alvo e seguir tal caminho. Relaxa, vão ter os desafios proporcionais a esse caminho. Para as pessoas que não se movimentam, gente, elas também passam por desafios, só que elas não percebem isso, porque a mentalidade dela de escrava ainda faz com que elas acreditem que a vida dela tá tranquila, porque aquela é a zona de conforto que ela vive. Então, até aquelas pessoas que vivem numa vida escassa, que vivem a vida medíocre, elas passam por desafios o tempo todo, só que já são desafios mais familiares para elas. Porque todos nós temos um certo receio, né? Quando nós vamos passar por algo novo, por desafios novos, são coisas novas que muitas vezes precisam que nós buscamos romper ali a nossa mentalidade, expandir ela, acessar novos conhecimentos para que a gente passe por aqueles desafios com o menor dano possível. Mas as pessoas que têm uma mentalidade de escrava, que vivem as mesmas situações todos os dias, elas têm os desafios diários delas também. Só que já é um desafio mais confortável, porque eu já sei lidar com isso.
Então eu não preciso buscar informação nova. Eu não preciso crescer, eu não preciso me desenvolver, eu não preciso sair ali da minha zona de conforto, de comodismo. Por quê? Com isso daqui eu já sei lidar. Ai, apareceu essa dificuldade. Ai, de novo. Ai, tá bom, vou lá resolver, porque eu já sei resolver isso aqui. Agora, experimenta usar. Buscar novos caminhos. Buscar novas possibilidades. São os desafios novos que vão se manifestando na sua vida. E para esses desafios novos, você vai conseguir romper eles com novos conhecimentos. E enche um pouco o saco, né? Pensa, quantas pessoas vocês ouvem que já são um pouco mais de idade e falam assim, ai não, mas eu já sou velha demais para isso. Ai não, mas estudar, aprender coisa nova, ai não, mas eu já tô velha demais para isso. Isso é preguiça, isso é comodismo. Comodismo. Que em todo o percurso da sua vida, seja na parte jovem, seja na parte mais velha, você tem possibilidades de crescimento. Você tem possibilidades de se desenvolver, possibilidades de evoluir, possibilidades de crescer. Mas essas possibilidades vão se manifestando conforme a sua busca, conforme o seu interesse, literalmente, em crescer. Então não pense você que, porque às vezes, eu sou mais velho. Ai, não, né? Mas eu já vivi tanto tempo. Nossa, mas é tão difícil. Não, enquanto você tiver vida, enquanto você tiver vigor físico, enquanto você respirar, existe chance de novas possibilidades para sua vida. Existem chances de novas oportunidades se abrirem para você. Mas você fazendo sempre a mesma coisa, vivendo sempre do mesmo jeito, andando sempre com as mesmas pessoas, pensando sempre, né, nos mesmos probleminhas ali, sempre preocupado com a mesma rotina, você não cresce, você não rompe, você não acessa nada diferente. Assim como esses caras que estavam diante da Terra Prometida, enquanto eles foram em 12, enquanto 10 voltaram reclamando, só 2 acessaram visualmente aquela possibilidade, internalizaram ela, estavam dispostos a pagar qualquer preço. Assim é na nossa vida. Por isso que você, sai na rua hoje, a hora que você sair na rua, que você for, né, trabalhar, que você for, enfim, fazer os seus afazeres do dia, olha na rua, em volta de você. A maior parte das pessoas está vivendo uma vida medíocre. Está vivendo uma vida conforme o mundo determina. Por quê? Elas têm medo de ousar. Elas têm medo de romper. Elas acreditam que já não existe mais possibilidade para elas. Esses dias atrás, tinha uma pessoa muito, muito amada aqui na minha casa, né? Uma pessoa que eu não vou dar muitos detalhes, então já vão saber quem é. E nós estávamos conversando justamente sobre possibilidades. Possibilidades. E aí eu falei, né? Falei assim, o que você pretende, né, daqui pra frente na sua vida? Até aqui trabalhou como CLT e tal, enfim. Só que já tá entendendo, né? Começou a entender que tem algo de errado que não está certo, entende? E aí começou a perceber que estão tendo novas possibilidades no mundo. O mundo tem novas possibilidades, tanto boas quanto ruins. Tudo vai do seu olhar. E que se continuar naquela mesma situação ali, né? E através da nossa conversa ali também, eu fui trazendo consciência sobre isso, não vai romper. Os anos vão se passar, vai estar cada vez mais cansado, trabalhando sempre na mesma situação e não vai romper, não vai romper. É triste dizer dessa forma, né? Mas não rompe. E aí eu perguntei, eu falei assim, tá, e aí, né? O que você pretende, tipo assim, pra daqui 10 anos alcançar? Então, por enquanto eu vou continuar trabalhando lá onde eu tô trabalhando pra eu ver se eu junto um dinheiro. Aí se eu juntar um dinheiro, se eu conseguir juntar, aí eu vou pensar em fazer algo diferente. Eu fiquei pensando, tá, até aqui, quanto de dinheiro você já conseguiu juntar, né, nesse trabalho que você tá aí? Porque já faz, acho que 6 anos, 7 anos que tá no mesmo emprego, tá? E é um emprego que, assim, ó, maçante, tá? Maçante, é aquela demanda de energia, assim, ó, desgastante. Até aqui nada, por isso que eu ainda tô trabalhando lá. Se até aqui, durante 7 anos, você não conseguiu juntar nada, sinceramente, qual é a perspectiva que daqui pra frente você junte alguma coisa nesse mesmo lugar, nesse mesmo ramo, fazendo a mesma coisa que você já vem fazendo há anos até aqui? Aí a pessoa parou pra refletir, né? Daí eu falei assim, qual é o sonho da sua vida? Olha, na verdade mesmo, eu gostaria de prestar um concurso público, né, pra que eu possa ali me garantir nas costas do governo. Gente, essa frase, tá? Essa frase. Pra que eu possa ali me garantir nas costas do governo e trabalhar, né, provavelmente eu gostaria de me formar como professora de educação física. Porque daí, né,
você só vai lá, dá aula à noite, dá aula pros adultos, taca a bola lá no meio da quadra, todo mundo se vira, faz o que tem que fazer, e é essa a vida que eu queria ter. Aí eu fiquei pensando, Senhor, me ajude, socorro, Deus, me ajude a falar, né, com essa pessoa da melhor forma e não ser ignorante, arrogante. Cristo, me ajude a ter a sua humildade para lidar com essa situação. Aí eu comecei, né, a fazer muitas perguntas. Muitas perguntas, não vou falar necessariamente as perguntas aqui, porque foram perguntas bem específicas, senão vou acabar expondo a pessoa. E aí chegou no final, a pessoa já tava, né, com o olho arregalado pra mim, tipo, pensando, né, poxa vida, eu não tinha pensado por esse lado. Aí eu falei, né, você pensando dessa forma, literalmente, você acha que você vai romper o que na sua vida? O que você conseguiria romper trabalhando do jeito que você gostaria de trabalhar? Se você, como um adulto que estuda, tivesse um professor que fizesse exatamente isso que você descreveu pra mim, você acha que esse professor vai ter sucesso ou vai cessar fracassos na própria vida? Aí ali começou, né, a mente pipocar, borbulhar. E aí eu comecei a dar algumas ideias, né, de se desenvolver, de buscar conhecimentos e tal. E ela pegou e falou bem assim pra mim, Jaque, mas é porque eu já tô velha, né? 29 anos. Porque eu já tô velha, né? Eu já não tenho mais capacidade pra isso. O que você gostaria de ter feito na sua vida? Talvez ter sido médica. Tá. E você ainda tem esse sonho? Não, né? Dá muito trabalho. Não, porque, nossa, já tô velha. Não vai dar certo. Então, assim, ó, as pessoas, elas mesmas colocam empecilhos na própria vida. Elas mesmas começam a se enxergar medíocres e aceitar qualquer coisa, sabe? Não, porque eu quero ser uma professora de educação física. Aí eu vou lá, começo a dar aula só à noite, só pra adultos, taco a bola lá no meio da quadra, que se lasquem, não faço nada mesmo. Olha essa mentalidade. Olha esse tipo de mentalidade. Que M bem grande. E aí comecei, né, a dar algumas dicas ali, conversar. É que foi uma conversa bem longa, tá, gente? Conversar, fazer perguntas, entender, trazer consciência e tal. E aí no final dei uma ideia. Eu falei assim, olha, né, tem tanta gente se desenvolvendo no digital, precisando de trabalhos no ramo, né, do digital. O digital tá crescendo muito e a tendência é explodir cada vez mais. E quem não estiver no digital, sinto muito em dizer, vai acabar ficando para trás, vai acabar tendo a sua vida ali desestabilizada e desestruturada de alguma forma. Porque muitos empregos que antes existiam já não estão existindo mais. Então, só você parar para observar o mundo em volta que você vai entender o que eu estou te dizendo. E aí comecei a trazer consciência e falei, estuda sobre isso, né? Se desenvolve. Nossa, para de ter essa mentalidade, porque se você acha que você vai romper a sua vida daqui não sei quantos anos, a hora que você conseguir juntar um dinheiro do seu emprego que você tá hoje, que até agora não conseguiu juntar, olha só como é insano isso que você pensa, né, e tal. E comecei a dar algumas dicas. Resumindo, semana passada agora, essa mesma pessoa me chamou. Jaque, lembra daquela nossa conversa? Não tem como esquecer a conversa. Foi tão chocante pra mim ouvir aquele tipo de mentalidade que não tinha nem como esquecer a conversa, né? E eu disse, sim, lembro sim. Então, eu gostei, né, das dicas que você me deu ali. Tem como você me proporcionar algum curso? Porque a pessoa com poder aquisitivo não tem o poder aquisitivo pra comprar. E é uma pessoa do meu meio ali, né? Você tem algum curso? Você pode, né, me ajudar com isso e tal? Porque, depois da nossa conversa, abri a minha mente, entendi algumas possibilidades e tal. E eu vou começar a pesquisar sobre. Então, assim, gente, essa pessoa, ela tem muita chance de crescer. 29 aninhos. Fala pra mim, 29 aninhos. Gente, eu já fiz curso com senhoras de 84, 88. 88 anos, buscando se desenvolver, buscando crescer, porque a mentalidade não parou. Não parou. A pessoa tem fome de crescimento, entende? Aí vem uma pessoa de 29 anos, olha pra mim e fala, não, porque pra mim não tem mais chance, não, porque eu já tô muito velho, não, eu não tenho mais possibilidade, eu não tenho mais vigor físico. Claro que você não tem vigor físico. Você só come, bebe, trabalha igual um burro de carga, tem uma mentalidade escassa, escrava. É claro que você não vai enxergar possibilidades pra você. Agora começa a fazer, mesmo se desafiando. Começa a romper, mesmo sendo doloroso, mesmo te tirando do seu comodismo, que você vai ver como você pode crescer exponencialmente. Não existe limites pro seu crescimento. E não existe idade pra pessoa crescer. Então você pode crescer. Ou você vai ser aqueles 10 homens que foram lá, viram,
né, a terra prometida e viram que era magnífico tudo aquilo e tal, e vai voltar reclamando, ou você vai ser os dois que foram, viu a mesma terra, viu a mesma possibilidade e voltou cheio de entusiasmo e vamos, bora pra cima que a gente vai ganhar isso aí, vamos conquistar essa terra. Você pode escolher fazer parte dos 10, que é a parte da grande massa hoje em dia, que vive uma mentalidade escrava, escassa, ou você pode escolher fazer parte dos 2. Sempre vai ser a minoria as pessoas que querem crescer. As pessoas que querem crescer sempre serão a minoria. Então não espere vir uma galera com você pra te motivar, porque não vai. A sua motivação tem que vir de você, e além da motivação você precisa ter a disciplina. O Alex, pontapé inicial em mim foi você, e já tinha 42 anos. Pois é. E olha só. E aí, Alex, né? Tá rompendo e tá fazendo. Meu, o cara é uma máquina. O cara é uma máquina. Pensa. Ó, agora eu vou falar um pouquinho de você então, Alex. Vamos lá. Um cara forte, pai de família já e tal, trabalhador, caminhoneiro. Gente, caminhoneiro, os caras são uma potência. Pensa, pra aguentar o que eles aguentam na estrada. Eles têm um nível de resistência muito grande. Só que os caras também são chucro, bruto, rústico, durões. E o que acontece? Ali, a galera deles já é tão sofrida, tão resistente a algumas coisas, que eles são resistentes na vida, mas eles também são resistentes na mentalidade. Por quê? Porque eles fizeram a vida deles de alguma forma. O caminhoneiro não ganha mal, né? Não tira mal. Porém, a demanda de energia que eles têm que ter é excessiva. Eles tiram bem, de alguma forma, tiram bem. Só que eles demandam muita energia, eles abrem mão do conforto da própria casa, eles vivem na estrada, correndo riscos, enfim. Vida de caminhoneiro não é fácil. Aí vou eu, lá em Sapucaia, lá no Rio Grande do Sul, e conheço o Alex. Na hora, assim, a energia do cara é forte. E já olhei, né? Aí ele abriu a boca pra conversar. Alex, coloque amor nas minhas palavras. A hora que eu comecei a ouvir ele, eu ficava pensando, Senhor, ele não tá se enxergando. Ele não tá vendo o que eu tô vendo. Quer dizer que, eu tenho uma visão magnífica sobre todo mundo? Não quer. Não é? Tem pessoas assim que a gente olha e até a gente se surpreende, né? Quando vai conversar, enfim. Mas ali, aquela potência daquele homem, já com uma família constituída, falando aquelas coisas que ele tava falando, eu ficava pensando, Senhor, socorro. Socorro, Deus. Só que o que acontece? Eu consegui me comunicar com ele porque eu também tenho uma história de vida forte, né? Consegui entrar ali no mundo dele, falando a linguagem dele um pouco mais agressiva. E ali, né, gerou uma conexão e tal. E aí eu comecei a dar algumas dicas pra ele. Cara, ouve isso aqui, né? Estuda isso aqui. Ouve esse cara e tal. Olha ele, muitas crenças limitantes rompidas com sua ajuda. Qual foi a minha ajuda? Trazer a consciência pra ele. Só que eu fiz por ele? Lógico que não. O cara, né, buscou e tá indo e tá fazendo, viajou quilômetros e quilômetros pra fazer um curso. Agora vai servir, agora vai isso, agora vai aquilo, mas o quê? Ele simplesmente precisava de alguém que trouxesse a consciência pra ele. Eu não faço pela vida dele. É ele que faz. Mas qual é a minha missão, né? O meu trabalho? Trazer a consciência, fazer perguntas, fazer a pessoa cair na real, né? Poxa vida, uma máquina dessa que tem um nível de resistência muito grande, porque viver na estrada é maçante, é doloroso. Eu nunca fui caminhoneira, nunca fui, mas sempre viajei bastante, né, e tal. E assim, mesmo chegando em lugares, né, que tem um certo tipo de conforto, voltando pra casa, não precisando ficar tanto tempo na estrada, já é algo sofrido. Imagina esses caras que tem que tomar banho em posto de gasolina, tem que comer ali o que der pra comer, o que tem pra comer, parar o caminhão na estrada, fazer a própria comida, nas dificuldades ali, faça sol, faça chuva, dormir dentro de caminhão. Então assim, cara, é um nível de resistência que esses homens têm muito grande, só que a mentalidade deles é muito fechada. É muito fechada. Aí o que acontece? Eu consegui acessar o Alex, consegui conversar com o Alex e tal, trazer a consciência pra ele, né, mostrar pra ele como romper algumas crenças, consegui acessar ele. Só que eu consegui ele porque Deus queria naquele momento que fosse ele. A filha dele me apresentou pra ele, né? E Deus queria que fosse ele. Pegasse ele, um homem forte, determinado, corajoso,
Mas agora, o que o Alex faz? O Alex vai lá na galera dele, que ele fala a mesma língua, e vai lá e começa a trazer consciência pra todo mundo e ajudar aqueles caras a romper a crença deles. Porque pode ser que eu consiga, né, conversar e acessar outros caminhoneiros? Pode. Eu tenho pessoas, né, na minha família, no meu círculo de amizade ali, que são caminhoneiros. Tenho. Mas ele era da galera, entendeu? Essa é a galera dele. É a linguagem dele, ele consegue falar. Então, ele precisou romper a mentalidade que ele tinha sobre ele mesmo. O olhar que ele tinha sobre ele, para que ele pudesse expandir a mentalidade, para que ele pudesse expandir o conhecimento, para que ele pudesse acessar novos lugares. E fala a verdade, Alex. A vida tá uma loucura, porque muitas coisas acontecem, eu sei que também muitas coisas aconteceram, né, que tentam nos parar no meio do caminho, mas toda vez que você buscar algo novo, coisas, né, gigantes vão se levantar para tentar parar você. Por quê? Porque assim como eu vi a sua energia, Deus vê, o diabo vê, as coisas boas vêm, as coisas ruins vêm. As coisas boas querem te impulsionar. Vai, Alex, vai, Alex, vai, Alex. E as coisas ruins querem te parar. Segura esse louco aí, porque, meu Deus, ele é uma dinamite dentro do inferno. Já consegui fazer 6 amigos se descobrir e romper muitas coisas e descobrir as mudanças. Ponto. Ele acessa uma galera que eu não consigo acessar. Ele vai em lugares que eu não vou conseguir, porque eu sou uma pessoa só. Então eu vou pro sul, ele vai pro norte. Eu vou pra um lado, ele vai pro outro. A mulher dele vai pro outro, a filha dele vai pro outro, porque a família é uma máquina. É uma máquina. Então, coisas boas e coisas ruins também veem a sua energia, sentem a sua energia. Ou você faz parte dos 10 que só reclamam e enxergam só os problemas, ou você faz parte dos 2 que enxergam as possibilidades, que independente da dificuldade, vai pra cima e mete marcha, não tá nem aí, vamos lá e bora e enfrenta o que for necessário. Esse é o sentido da vida. Você se desenvolver, você crescer, você romper os seus próprios limites e mostrar para outras pessoas que tem como elas romperem os limites delas também. Mostrar para outras pessoas que assim como você conseguiu, elas também conseguem. Essa é uma frase bem clichê, né? Ah, se eu conseguir, você também consegue. Mas é verdade. É verdade. Não é nem papo de coach. É verdade. Se eu conseguir, por que você não consegue? Ai, não, Jaque, porque esses dias eu ouvi de uma mulher bem assim, ó, eu fiz uma postagem, eu ouvi não, né, eu li de uma mulher bem assim, ó. Eu fiz uma postagem, uma mulher que não me conhece, ai, é muito fácil pra você falar, né, com esse cabelo liso, tendo provavelmente uma vida boa, deve ser filhinha de papai. Eu fiquei pensando, socorro, a pessoa não me conhece, não sabe quem eu sou, não sabe de onde eu vim, não sabe do buraco que eu saí, a mentalidade de merda que eu tinha, igual a dela, que também às vezes olhava algumas pessoas e julgava. E aí é muito mais fácil para ela arrumar desculpas para não fazer do que necessariamente ouvir, crescer, se desenvolver, evoluir e acessar o que eu acesso hoje. Ai, porque para você é fácil falar, queria ver se você tivesse 2 filhos e tivesse que trabalhar. Tá bonitona, você acha que eu tenho quantos filhos? Você acha que eu não trabalho, não? Isso aqui para mim é um trabalho. A diferença é que você escolheu um ramo e eu escolhi outro. Mas nada diferencia. Eu também é um desgaste de energia lascado pra estar aqui, pra fazer live todos os dias. Eu acordo 4h30 da manhã pra estar aqui, ó, com vocês. Porque eu também não vou aparecer aqui, né, com o olho sujo, os dentes amarelos. Lógico que não. Eu tenho que ir lá, minimamente, dar uma passada de uma maquiagem no rosto, arrumar as coisas aqui na minha casa, entender, conversar com Deus, o que é pra mim falar com vocês. As pessoas acham que porque a vida delas, né, elas escolheram um serviço que demanda mais energia, a vida do outro é mais fácil. Não é mais fácil, cada um tem o seu nível de dificuldade. Eu já passei por trabalhos e por situações que me desgastavam muito mais do que o desgaste que eu tenho hoje para fazer o que eu faço. Mas foram escolhas, eu paguei o preço. Para eu mudar, né, migrar de um lugar para o outro, eu também desestabilizei várias coisas na minha vida, só que eu não aceitei ficar na zona de conforto. Eu não aceitei aquele comodismo nojento que a maioria das pessoas aceitam, mesmo sendo uma vida ruim. Mas, não, esse problema aqui para mim já é familiar, então, não vou romper não, né, vou ficar aqui com isso daqui, eu já sei lidar com aquele outro não. É assim que as pessoas estão agindo hoje em dia. E aí, vamos continuar aqui, né? E por que apenas 2 daqueles 12 queriam enfrentar qualquer dificuldade pela conquista? A diferença está na fé que cada um possuía. Ter fé não é ignorar o gigante.
Quando temos um problema em nosso lar, em nossa família, não podemos ignorá-lo nem fazer de conta que não existe, e sim ver o problema de frente e enxergar a solução. Quem enxerga a solução não vive falando do problema. Fé é algo usado com a razão. Fé é algo inteligente e não emocional. É algo totalmente ativo. 10 daqueles homens voltaram admirados com o tamanho dos gigantes, e outros 2 voltaram admirados com o tamanho da uva. Talvez hoje o seu maior problema é que você vive contando para os outros o tamanho do seu gigante, e você não enxerga o tamanho da sua promessa. Você não enxerga o tamanho das uvas que existem dentro da terra prometida, dentro da terra que Deus prometeu para você. Gente, se Deus prometeu, quem é que vai tirar de você algo que Deus te prometeu? Quem é que tem essa capacidade? Só você. Só você tem essa capacidade. Porque se Deus te prometeu, mas você não teve ações, é só você que tira essa capacidade. É só você que tira essa possibilidade da sua vida. Por quê? Você não dá ênfase para a promessa, você dá ênfase para os problemas, as dificuldades. Aqueles 10 espias estavam doentes da mente, estavam com a síndrome de gafanhoto, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. A síndrome de gafanhoto atinge 3 áreas das nossas vidas. A primeira é quem você é, que é a parte essencial, gente. Essa é a parte principal. Quem você é? Todo dia se pergunte, quem sou eu? Mas não quem sou eu superficial. Quem é você, literalmente? Aqueles homens começaram a achar que eram gafanhotos, porque todo fracassado vive como se fosse algo sem valor. Primeiro se vê sem valor para depois fracassar. Quem é você? Um gafanhoto ou um comedor de uvas? Conheço pessoas que vivem problemas que nunca existiram, que estão somente nas suas mentes. A nossa mente é a maior arma que Deus deu ao homem e tem uma capacidade tremenda de raciocínio, mas algumas vezes a usamos contra nós mesmos. É aquele negócio assim, ó, você tem as dificuldades do dia a dia, os obstáculos da sua vida, as pedras no meio do seu caminho. Ao invés de você catar essa pedra e começar a construir ali, né, um castelo pra você, você começa a catar essa pedra e se bater, se machucar, se autopunir. Por quê? Você se enxerga pequeno. Então, se você é uma pessoa pequena, né, se enxergando pequena, se enxergando medíocre, algo sem valor, como é que você vai catar uma pedra e ter uma visão de construir para você um castelo? Não, vou me machucar, porque eu preciso me ver cada vez mais sem valor. Eu preciso me ver cada vez mais medíocre. E é isso que vai acontecendo com as pessoas que têm a mentalidade pequena. Conheço pessoas que vivem problemas que nunca existiram e que estão somente nas suas mentes. A nossa mente é a maior arma que Deus nos deu, que Deus deu ao homem, e tem uma capacidade tremenda de raciocínio, mas algumas vezes a usamos contra nós mesmos, tá? Aquele que tem síndrome de gafanhoto fala sobre problemas, já o comedor de uvas fala sobre as possibilidades. Aquele que está debaixo do complexo do gafanhoto fala do tamanho dos problemas, e o comedor de uvas declara o tamanho da vitória. Daquilo que o seu coração está cheio é que você falará. Mas a síndrome de gafanhoto nos torna medrosos e temerosos. Gente, medo é a emoção base de todo ser humano. O medo, ele é necessário na nossa vida. O medo, ele tem a possibilidade de te tirar de situações que coloquem a sua vida em risco, mas também tem a possibilidade de destruir todos os seus sonhos. Tudo depende a ênfase que você dá para esse medo, o grau que você dá para esse medo e como você usa esse medo, ok? O medo é necessário, o medo é bom você sentir medo. O problema é o tamanho desse medo, é a ênfase para esse medo, é aonde esse medo está sendo aplicado. Esse é o X da questão. O medo é bom, o medo é necessário. Porém, se ele é usado de forma distorcida, o que era para ser bom se torna destrutivo. A segunda área que essa síndrome do gafanhoto atinge é a forma como vemos os nossos inimigos. E assim também éramos aos seus olhos. Eles não foram perguntar para os gigantes se os gigantes estavam enxergando eles como gafanhotos. Essa foi a percepção deles, porque eles se viam pequenos, eles se viam medíocres. Agora eu pergunto, quantas situações da sua vida estão desafiadoras? Eu sei que você passa por situações desafiadoras. Bem-vindo ao mundo.
Isso vai acontecer porque o mundo é mundo. E é justamente por você estar vivo que você passa por isso. Mas em quantas situações você se enxerga pequeno, achando que o outro também te enxerga desse jeito? Isso é uma crença sua. Isso é uma crença sua. Alex, vou te usar de exemplo de novo. Assim como o Alex. O Alex, ele não via o que eu tava vendo dele. Ele não via. Com certeza ele se via, muito menor. Muito menor. A filha dele, então, nossa, ela veio, né, a viagem toda daqui de Santa Catarina até lá no Rio Grande do Sul, falando sobre o pai dela, sobre como o pai dela era forte, isso, aquilo. Chegou lá, ele começou a falar sobre ele, eu falei assim, meu Deus, amiga, seu pai não tá vendo nada do que a gente vê. E a mãe dela, então? Pensa num casal potência. Um casal potência. E eles não se veem da forma que a gente via. Porque essa era a percepção deles. E quando eles estavam se enxergando dessa forma, eles acreditam que todo mundo está vendo isso. Mas não tá. Não tá. Pelo contrário, não tá. Eu só ficava pensando, meu Deus, qual é o tamanho desse casal no mundo espiritual? Quem são eles no mundo espiritual? Porque lembra, nós somos espírito, alma e corpo. Tudo começa através do espírito. A alma vem depois e o corpo é o terceiro nível, o terceiro estágio, que é o que as pessoas mais estão dando ênfase e não é isso. E aí eu via eles grandiosos, mas a visão deles não era a mesma, assim como os 12. 10 se viam grandiosos, tá? O pau manda... Desculpa, 10 se viam pequenos, manda vir o gigante que nós vamos correr, e 2 se viam extremamente grandes, manda vir o gigante que nós vamos pra cima. Não tenho medo, manda vir que a gente vai pra cima. Então qual é a visão? E essa síndrome é nojenta, porque você se enxerga pequeno e acha que tá todo mundo te enxergando pequeno também. E aqui, ó, eles não conversaram com os gigantes para saber como eles os viam, mas já foram logo dizendo que provavelmente seriam como gafanhotos. Ela faz com que nos vejamos sem capacidade. Nos vejamos desse tamanhozinho. E a terceira área atingida é como vemos o nosso Deus. Josué e Caleb, 2 comedores de uvas, diziam que era para continuar e avançar, porque o Senhor já havia entregado aquelas terras a eles. Já os outros 10 queriam criar justificativas para que Deus não agisse. Um comedor de uvas sabe que não deve se preocupar, porque quando Deus dá a visão, também dá a provisão. Deus ia dar para eles a terra prometida de qualquer jeito. Só que existiram ações, precisaram ter ações. E 10 correram. E 2, bora pra cima. Vieram outras pessoas, né, junto com esses 2 no percurso ali, vieram. Só que foi muito menos a tropa que veio do que a tropa que ficou. Porque a grande massa se enxerga como um gafanhoto. A grande massa se vê de uma forma medíocre. A grande massa não entende quem é Deus. Que Deus pode operar na nossa vida. Ah, eu vou caminhar com Deus porque Deus pode fazer por mim. Não. Se você for por troca, não vai. Tá? Não vai, porque não é assim que Deus funciona. Mas você tem que entender quem é Deus. Em você, com você, por você, para você. Quem é Deus? Esse é o primeiro entendimento que você precisa ter. A síndrome de gafanhoto age em uma área do cérebro, fazendo com que a pessoa tenha sua visão distorcida. Mas a fé é uma arma que deve se unir com a sua mente e projetar o futuro através da razão e o entendimento. Aqueles que eram comedores de uvas disseram que poderiam ir contra os gigantes e vencê-los. Eles viram um Deus cumpridor de suas promessas. Quem é você? Alguém que enxerga além dos problemas ou se esconde para não ter que enfrentá-los? Quem é você? Você, sinceramente, é um comedor de uva ou é um gafanhoto? Como você tem se visto? Entenda que, independente, né, se você se vê um comedor de uva ou se você se vê um gafanhoto, toda visão ela pode ser melhorada e ajustada. Toda visão. Então, se você se vê como um gafanhoto, dá para ajustar esse negócio aí. Se você se vê como um comedor de uva, dá para aumentar essa visão. Essa visão pode ficar ainda maior, ainda melhor. Tem como. Então, se você tem uma visão distorcida sobre si mesmo, entenda uma coisa. Primeiro, você vai ter que entender quem é você. Segundo, quer acessar coisas novas, lugares diferentes?
possibilidades diferentes, você vai ter que romper essa visão de gafanhoto. Você vai ter que ter ações baseadas em quem você é em Deus. Como Deus te vê? Quem é Deus para você? Qual é o tamanho do seu Deus? O gigante é maior ou é Deus que é maior? Sair dessa zona de comodismo. Romper essas barreiras. Se conhecer. Ativar sua essência, ativar sua identidade. Entender quem você é no mundo espiritual. Gente, olha as situações que estão acontecendo ao nosso redor. Embaixo da nossa fuça. Embaixo do nosso nariz. Quem acha que é tudo por acaso, ou ai não, é só por briga de poder, você não tá entendendo nada do que tá acontecendo. As coisas espirituais estão se movimentando de forma concentrada, tanto pro bem quanto pro mal. Olha quantas pessoas estão se levantando para Deus e quantas pessoas estão se levantando para coisas ruins. Olha todos os rituais que estão sendo feitos em formas de show, em formas de evento. Então busque se desenvolver para você entender quem você é, para você ter essa visão de quem você é, porque é justamente conforme o que você se vê que vai determinar o que você vai acessar quando chegar o que está por vir. Ah, já que eu não acredito, o problema é seu. Deus não precisa que você acredite para que aconteça. É só você ir lá, catar a Bíblia, não começa nem pelo começo, já começa pelo final. Pelo final ali, que a gente já tá no final. Não precisa mais nem ler o começo. O começo já foi. Entenda quem é Jesus, Novo Testamento, e já vai direto pro final. Você vai ver que tudo que tá escrito na Bíblia tá acontecendo. Ai, mas eu não acredito. Fica tranquilo. Você acreditando ou não, vai acontecer. Não é um princípio para Deus que essa magnífica pessoa acredite. Não. Relaxa. As promessas de Deus se cumprem, você acreditando ou não. O que está escrito na Bíblia vai se cumprir, você acreditando ou não. Então que você se desenvolva, que você evolua, que você cresça e ajude outras pessoas a crescerem. A corrida da vida não é sobre quem atravessa a linha primeiro, mas é quantas pessoas você consegue ajudar a atravessarem a linha junto com você. Quantas pessoas você consegue trazer para o reino? Quantas almas você vai levar diretamente para Deus? Quantas almas? Vai estar escrita lá no seu caderninho da vida. A Jaque trouxe fulano, ciclano, beltrano. Fulano trouxe A, B, C. Quantas pessoas você vai levar junto com você para atravessar a linha? Porque os que não atravessarem a linha, gente, vão ficar. E aí vai ser uma eternidade de dor. Você acha que tá ruim nesse mundo? Relaxa. Relaxa que vai dar pra piorar. Ou também vai dar pra melhorar. Tudo depende da visão que você tem. A visão de gafanhoto ou de comedor de uva? Qual é a vida que você almeja? Qual é a vida que você quer acessar? Uma vida cômoda, né? Ai, não, porque eu não vou fazer. Ai, não, porque eu não acredito. Ai, não, porque eu quero algo que assim, eu não precise me desgastar. Tudo bem. É a visão dos gafanhotos. Ou você, literalmente, vai aceitar ir pra cima. Fazer o que precisa ser feito. Ajudar pessoas. Se ajudar. Porque aquele negócio assim, né? Quando eu fiz a minha formação lá, em coach, ai não, porque agora ela virou coach. Primeiro de tudo, eu só tava cuidando da minha vida. Eu fiz o que eu fiz, as formações que eu fiz, pra me evoluir, pra me desenvolver. Eu, como pessoa, porque eu vi a necessidade. Eu vi como a minha mentalidade era péssima, pequena, cômoda, escassa. Eu vi isso. Então, o que eu aplico hoje nas pessoas, o que eu ensino hoje, não é porque eu aprendi a técnica, não, é porque eu vivo. Porque se eu só aplicar a técnica, não vai fazer sentido, muitas vezes eu não vou nem conseguir aplicar, porque eu não vivi isso. Eu não senti a diferença, eu não senti a mudança. Então, aí vai ser muito mais desafiador. Mas hoje, vivendo o que eu vivo, vendo o que eu vejo, entendendo o que eu entendo, tendo os feedbacks que eu tenho aqui, igual o do Alex, é o que faz a minha vida fazer sentido. Não é sobre mim, é sobre nós. Eu abrir a live aqui todos os dias, eu preferiria estar dormindo até mais tarde. Eu preferiria estar fazendo outra coisa. Isso aqui é o meu ato de servir vocês. Para que você entenda que você é muito mais do que essa visão que você se vê hoje.
seja ela boa, ruim, pequena, média, grande, não interessa, dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Deus tem grandes coisas pra mim e pra você. E só será possível quando você mudar a sua visão, quando você entender literalmente quem você é. Só dessa forma que será possível. Você romper, você crescer. E você viver a vida que é determinada para você. Prosperidade, abundância, conexão com Deus. Essa é a vida que foi preparada para você. E para mim também. Então, se eu conseguir, você também consegue? Em que eu sou diferente de você? Talvez no tamanho do cabelo, na cor, só nisso. As limitações que você tem, eu também tenho. Os medos que você tem, provavelmente eu também tenho. As dificuldades também se manifestam para mim. Só que eu não aceito fazer parte dos 10 que olha e reclama, que olha e só enxerga os gigantes. Não. Eu vejo muitas possibilidades na minha vida e na sua. Muitas possibilidades. E pra mim, a minha vida só faz sentido quanto mais pessoas eu conseguir trazer pra atravessar a linha junto comigo. É sobre isso a nossa vida. Não é só sobre nós. É sobre um todo. É sobre o reino. É sobre Deus. E não existe nada que Deus tenha amado mais nessa vida do que pessoas. Então, se você quer ter uma vida cristã, literalmente, porque hoje é moda, né? Falar, eu sou cristã, eu sou cristão. Ai, nossa, como se isso fosse, meu Deus, né? Algo que é um complemento. Isso deveria ser a sua essência. Essência. Não é rótulo, é essência. Então, não existe nada que Deus tenha amado mais do que pessoas, do que vidas. E se você está amando só a sua vida, você não está servindo a Deus. Você não está servindo ao reino. Você não é um verdadeiro cristão. Os cristãos amam pessoas, cuidam das suas casas, desenvolvem as suas famílias, desenvolvem a sua própria vida. E trazem pessoas para atravessar a linha junto com elas. Porque não é sobre nós, é sobre Deus. E o que está por vir é muito melhor do que nós vivemos aqui. Independente do que você viva hoje. Então, que você, nessa semana, possa refletir. Principalmente você que se diz cristão. O que é que a sua vida cristã tem refletido em outras pessoas? Não existe nada que Deus tenha amado mais do que as pessoas, do que a sua criação. Então, ame as pessoas. Tenha uma vida literalmente cristã. Amando, cuidando, zelando pela vida das pessoas, levando para elas conhecimento, tendo humildade, tendo paciência com elas, porque as pessoas com a mentalidade fechada, com a mentalidade escassa, vai ser difícil você acessá-las, mas não desista. Ninguém prometeu nada fácil. E o que é fácil não presta. Vai por mim, que eu tenho uma boa experiência com isso, uma boa bagagem com isso. O que é fácil não presta. Deus não nos prometeu facilidade, mas Ele nos prometeu crescimento. Ele nos prometeu prosperidade. Ele nos prometeu o reino. E não existe nada melhor do que isso. Então, que você tenha uma ótima semana, uma semana incrível. Pensa muito sobre isso. Compartilhe essa live com mais algumas pessoas que precisam ouvir a mensagem que foi colocada aqui hoje. Que você se desenvolva, que você cresça, que você acesse o melhor que Deus tem para você. Eu declaro que você vai abrir os seus olhos, que você vai abrir a sua mente e você vai acessar o melhor de Deus para você. Que linda mensagem. Bom dia, Paula. Você vai acessar. Deus tem grandes coisas, tem grandes planos para você. Só pare de se enxergar como um gafanhoto. Se torne um comedor de uvas. Vai lá depois, né, nessa aula aqui, compartilha e coloca lá. Você tá com mentalidade de gafanhoto? Tá com mentalidade de comedor de uva? Vai lá, compartilha, comenta, ajuda a gente aí a alcançar mais pessoas e levar essa mensagem. Vamos trazer mais pessoas para atravessar essa linha com a gente e acessar o reino, acessar a Deus. Use toda a sua energia, o seu vigor físico para trazer mais pessoas para atravessarem a linha e acessarem o reino. Que você tenha uma semana incrível, produtiva, extraordinária, uma ótima segunda-feira. E amanhã estaremos aqui novamente, 6 horas da manhã, para mais um bate-papo, um crescimento e fortalecer a nossa fé, tá bom? Um beijo, amo vocês, até amanhã, uma ótima semana, produzam bastante, amem bastante, sirvam as pessoas e pensem bastante no que foi falado aqui hoje. Se for necessário,
reassista essa aula, tá? Que vai ficar aqui durante um tempo ainda, logo mais vocês terão surpresa